iniciar a contagem. Começamos em 3, 2, 1. Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um canal do Estúdio Now, onde estamos aqui agora totalmente presente e consciente para falar de um tema extremamente importante, que é relacionamento. Por que ele é extremamente importante? Existem 7 níveis de riqueza. A riqueza mais baixa, a base dela é a riqueza material, porque é uma riqueza que ela é limitada por quantitativo e ela é volátil e volútil. Depois, no segundo nível, vem a riqueza da saúde física. Eu preciso cuidar do meu físico, para poder lidar melhor com essa riqueza material. E até mesmo para poder suprir minha riqueza física, minha saúde física. Quando eu passo para o passo seguinte, eu começo a olhar para a minha saúde emocional, para entender as minhas emoções, para até mesmo não gastar dinheiro por conta das emoções. Mais tarde aí vou estar soltando uma artezinha com uma foto de um jornal que eu acabei de tirar, mostrando que você compra sem pensar, você compra pelas tuas emoções. Então, eu preciso cuidar das emoções. Indo para o quarto nível, eu vou ter a riqueza mental. A saúde mental, ela está ligada à qualidade de vida, à satisfação de vida. É onde começa o jogo. Aí é onde você começa realmente a expandir a consciência. E quando eu começo a cuidar da minha saúde física, mental, emocional, e estou começando a entender como funciona a mecânica do dinheiro, eu começo a olhar e vou cuidar da saúde. Vou começar a cuidar de relacionamentos. Vou começar a olhar e falar assim, vou cuidar de relacionamentos. Eu vou começar a buscar como eu estou me relacionando, como é que eu lido com minha saúde física, mental e emocional, também ligado ao dinheiro. E aí eu começo a entender das relações entre pessoas. Primeiro eu vou na interpessoal e depois eu vou para... Primeiro na intrapessoal, depois na interpessoal. E aí o passo seguinte é a riqueza do tempo, que é onde eu vou entender da importância, até mesmo para entender se eu quero me relacionar. Aquela pessoa com que eu quero me relacionar, ela é importante? Será que eu tenho tempo para ela? E quando você fala dessa expansão de consciência, você começa a entender que muitas vezes quando a pessoa fala que não tem tempo, ela está falando o seguinte, você para mim não é importante. E aí não é prioridade. E aí aquela famosa frase que muitas lidam em Facebooks, em Instagrams, em redes sociais, faça o domingo se tornar uma sexta e uma segunda se tornar um domingo. Por quê? O que eu estou dando importância? Para onde está indo o meu grau de importância? Com quem que eu me importo? Inclusive na gestão de tempo, é falado quanto de tempo você dá para a pessoa que está ao teu lado, para a tua família. Inclusive, vamos aprofundar um pouquinho mais. Aqui é só uma resenha, tá? Então, aprofundando um pouquinho mais, tem uma frase do Cortella que ele fala uma frase muito interessante. Se o teu filho se envolver se você não tem tempo para o teu filho, você vai ter que ter muito mais do que 5 minutos para recuperar o teu filho se ele se envolver no caminho do vício. E vício não é só álcool e droga, são muitos outros. E, inclusive, também atrapalham relacionamentos. Então, beleza, eu falei de tempo e aí eu vou para a riqueza mais profunda, que é a riqueza espiritual. Eduardo. E tô aqui junto com a Aline e Diane, agora passar para ela também se apresentar. Meu nome é Eduardo Medeiros, sou coach, gestor de pessoas, hipnoterapeuta, pós-graduado em gestão de pessoas, hipnose e neurociência e psicoeducação. Boa tarde para você que está nos ouvindo e que vai nos ouvir. Me chamo Aline Gianni, eu sou terapeuta sistêmica, né? Consteladora, psicanálise, e terapeuta de casais e família. E hoje a gente está aqui abordando esse tema sobre relacionamento. E, Eduardo, você estava falando, né, dessa pirâmide aí, nessa sequência. Só que me chamou muita atenção que a base, você falou financeira. Uhum. Isso para mim, é muito interessante ter essa base como financeiro. É lógico, financeiro é muito importante, ele nos proporciona coisas
muito importante, lugares, conexões que às vezes só o dinheiro pode nos dar. Mas quando você se baseia a sua vida no financeiro, Você não tem pirâmide. Você não sabe sobrevivência. Você está só na base. é isso que me chama a atenção. Porque parece que, é lógico, aí a gente entra a questão de valores. O que é valor para mim, o que é valor para você, né? A questão de princípios. Sim. E aí, para mim, chega até gritante ser essa base financeira. É lógico que quando você tem o dinheiro, né? Quando você tem uma vida abundante em todos os sentidos, você tem paz para prosperar. Sim. Tem uma frase muito interessante que é: aonde tem pobreza não há expansão, não há crescimento. Uhum. Ora, se não tem dinheiro, tem falta. Sim, Como é escassez. que você vai crescer na escassez? Sim, Como é que você vai crescer sendo limitado? Então, Sim. essa base é uma base que ela não acompanha o resto da pirâmide. Porque é uma base limitada. Ela é volátil e volúvel. sim, Dinheiro tem limite. Se você estoca toda a riqueza material, se você gasta toda a riqueza material, você não vai ter mais nada. não tem como repor, né? Você não tem como repor. Já a saúde, ela se torna acima porque, eu com dinheiro, cara, eu consigo ter um plano de saúde. Eu consigo ter um acesso legal a bons médicos, a uma boa rede de odontologia. Eu consigo ter uma qualidade de vida porque eu entendi que não é o dinheiro que está me dominando. E tem um grande segredo, tá? Que eu aprendi aí nas quedas da vida. Que quando a queda acontece, você tem que ter um jogo mental muito forte para entender quem domina quem. Aí Se a é gente o volta dinheiro... o xadrez, né? Porque eu vou entender quem domina quem. Se é o dinheiro que vai dominar minhas emoções, ou eu que vou dominar minhas emoções para não me deixar entrar num estado de irritabilidade, de intolerância, impaciência, degradação, porque eu vou começar a entrar na degradação, que eu digo que no estado de me cobrar tanto que estou em falta, que eu acabo entrando no estado de depressão por excesso de cobrança. E é aquilo, quem é escravo de quem, né? Exatamente. É uma pergunta, né? Porque eu já me encontrei nesse lugar, já me encontrei no lugar de ser escrava do dinheiro. Quando eu digo que eu preciso muito trabalhar para ter dinheiro. Sim, e aí você começa a entender a corrida do rato, ela vem se manifestar porque eu sempre vou achar que eu tenho menos do que o suficiente, então eu vou começar aquela corrida. E quando você entra nessa que eu tenho menos do que o suficiente, começa a entrar na corrida, eu não tenho tempo para mais nada. Sim. Eu não vou ter tempo para um relacionamento, eu não vou ter tempo para a pessoa que está do meu lado. O workaholic, lamento dizer, muitos talvez já espantem, o workaholic é um adicto. O que significa ser um adicto? Uma pessoa compulsiva, obsessiva e egoísta. Nomezinho bonitinho para... o nome toque, menos... né? Transtorno obsessivo compulsivo. Na verdade, vai além. A adicção, ela vai além de um toque. Porque o toque é aquela pessoa que ela assim, não, isso aqui tem que Não, ficar, né, sim, assim, mas é porque é um transtorno, né? Não é... A adicção vai além de um transtorno, tá? A adicção, ela vai além de um transtorno. Tanto que eu tô falando aqui, a gente já tá entrando aqui quase que no outro tema, parece que tá entrando no outro tema, mas tá ligado a relacionamento, porque, pasme, Sim. muitos relacionamentos terminam por falta de dinheiro, Sim. comportamento compulsivo, Sim. obsessivo e egoísta do Sim. outro parceiro. Sim. Ciumento excessivo pode levar a uma causa de crime passional, Sim. ou no feminicídio. Matar por amor, né? Exatamente. Pode ser, vamos botar aqui, tudo bem que não teria muita diferença de homicídio e feminicídio, mas no jogo hoje semântico aí de partidos, então eu sou da época que o feminicídio era um homicídio. Sim. Então, até mesmo da história que eu tive, que eu também não falei, mas sou graduado em Direito, exerci por muitos anos. Então, vamos lá. Então, quando eu estou falando de uma relação doentia, amorosa, por conta de obsessão e compulsão do outro, existe dependência emocional. Sim. Então, quando eu falo que existe uma dependência emocional, isso vai querer dizer aonde? No relacionamento. Um vai ser a droga e o outro vai ser o objeto, vai ser o codependente daquela... Vai ser um dominante e o outro que é dominado. Exatamente. Impressionante. Isso acontece muitas vezes de várias formas de relações, né? Mas às vezes você vê, claro, também, né, em questão homoafetivo. Você vê que um é mais fragilizado, vamos dizer, que o outro.
Uhum. Porque sempre tem um maior, é como se fosse uma autoridade, um superior. Sim. Então, vamos lá. Então, o workaholic é um adicto. Ele é adicto aqui a trabalho. Viciado. Viciado em trabalho. Por quê? Viciado. Ele tá sempre achando que ele tem menos. Ou porque ele tá achando que tem menos, ou porque ele quer... Pô, o ambiente da casa não é legal. Qualquer outra justificativa. Ou porque tem muitas dores. Assim, eu vou falar um exemplo do meu pai, né? E a gente... Engraçado que eu tava falando... Minha mãe tava falando desse assunto hoje, né? Porque eu tive empresa e aí ela falou assim, é culpa do comércio, tal. Eu falei, mãe, não é culpa do comércio. Meu pai nos ensinou a trabalhar, porque ele teve muitas faltas na infância, né? Falta de alimentação, falta de um abrigo decente, falta de ter uma casa. Então, ele veio com muitas faltas. E ele, como era o chefe da casa, né, o cabeça, né? E aí ele nos ensinou a trabalhar muito. Eu também era viciada em trabalho. Eu trabalhava às vezes 16 horas, 17 horas. Eu não queria voltar. Eu não, tipo assim, era o meu prazer estar ali no trabalho. Eu dediquei muitos anos àquilo ali. Mas por quê? Era o meu vício. Sim. Porque eu aprendi devido à falta do meu pai. Então vamos lá, a gente tá falando aqui de relacionamento. O workaholic, como é que ele atrapalha? Cara, eu vou fugir do relacionamento que eu quero trabalho. Eu vou ficar 16 horas no trabalho, no ambiente de trabalho. Se deixar o workaholic ficar 16 horas. Fica muito mais. Fica até muito mais. Se deixar ele dorme no trabalho. E aí, exatamente. Quando você vai ver, cadê a família? Não tem prazer. Não tem. Assim, ele tá buscando o quê? Um prazer, uma satisfação, algo nele. Eu falo que dependência nunca é questão só de substância. Então, pode ser por questão de valores, posso me sentir bem, pode me sentir realizado, posso me sentir satisfeito, posso me sentir até espiritualmente realizado. Sim. Pasme, existe um documentário chamado História da Droga na Humanidade. Quem tiver problema com... eu não posso ver droga, tá? Então não assista esse documentário que você vai ver droga do início ao fim. E ele fala o seguinte, desde os primórdios da humanidade, a humanidade já se drogava. Sim. Tanto que a palavra droga vem do aborígeno holandês, que significa folha seca. Que nada mais é do que você macerar a folha. Quantas vezes a gente nos tem que macerar, deixa secar e macera, tal. Você vai tirar substâncias. Sim. Só que para que era usar aquelas substâncias? Muitas eram usadas para que você questione, até com forma de questionar um líder religioso. Porque você conseguia entrar numa fase de transe, por indução de substância, e você ali falava que viu Deus, que você viu gnomo. Para manipular uma situação, né? Não, manipular. Para você fugir, não, pô, por que só ele vai ter contato com Deus? Não, eu também consegui uma forma de eu ter. Eu consigo alterar meu ânimo, meu estado de consciência, e tenho ali um despertar, um déjà vu, que eu falo, opa, através dessa droga aqui, Charles, eu conseguia... Baixou aqui o download. Consegui contato aqui direto com ela. Baixou o download. Com o divino. Então, desde ali era... E a droga só uma estratégia, né? Interessante, E a droga só foi se tornar um problema de questão criminal em meados de 1920 a 1930. Até então liberada. Nesse documentário, inclusive, tem uma indústria de bebida de refrigerante, que ela volta e meia tira esse documentário do ar, porque alguns refrigerantes, alguns medicamentos, você tinha na sua base drogas. E estamos falando aqui de final de século XIX para início de século XX, estamos falando de 1880 até 1920. Então, estamos falando de bem final de século XIX e início de século XX. Então, não dá para olhar para hoje, até mesmo para entender que hoje a regra é outra. Naquela época, a regra não tinha regra, valia de tudo. Até você fraudar uma nota promissória, não era crime. Inclusive, tem um outro documentário muito legal que mostra sobre isso, o Gigante da Indústria. Emissões de notas e tal. Sim, isso daí eu já assisti. Então, emissão de notas de títulos, porque aquilo ali não era regra. Se não era regra, se não era dado como crime nada ilícito, era liberado. Só que até uma pessoa, até um falsário perceber que tinha essa brecha e agir com aquilo ali, que na época não era visto como desonesto, não era visto com nada, porque não existia normatização, não existia uma norma legal. Então, a mesma coisa acontecia.
E qual foi o grande problema que começou? Primeiro foi essa área de família, área de saúde, porque muitas famílias com problemas ligados à dependência. O assunto dependência não é novo, ele vem de 1750. Só que se nós olharmos Brasil, quem era o Brasil em 1750? O que nós éramos como nação? Não éramos nada, nós era colônia. Sim. Então, Mas você vê ali que já era cultural a questão da escravidão, do domínio, da dependência. assim, sim, pegando nesse aspecto dentro que a gente está falando, mas quando eu estou falando de questão de saúde, de cuidado, Não, nós tinha. estamos ainda longe de despertar para esse tema. Sim, só tinha na época os curandeiros ali, né? Uma forma dos índios, né? Manipular. E, na Era verdade, uma forma, não era uma saúde assim, mas... E não era também esse olhado, que até como forma de curar, inclusive o anestésico, ele não existia. Você literalmente dopava a pessoa para não sentir dor durante uma cirurgia. Não tinha essa questão, preocupação de, não, Sim, vamos... não tinha recursos, né? Então era o famoso dopa a pessoa, alcooliza a pessoa que ela não vai sentir nada, que ela deixa ela em coma que ela não vai sentir nada, pelo menos estaria anestesiada. Então é importante eu entender o que eu estou falando. Então, beleza, a adicção é uma das causas de divórcio, seja de álcool, droga. Todo excesso, né? Ele traz uma falta. E não só uma falta. Na verdade, pode ser uma falta para um, mas para o outro ele se sente preenchido e satisfatório. Sim, claro, ele, lógico. Se você... Ele se enche daquilo, ele se preenche daquilo, até transbordar. Eu atuo muito na linha de frente na questão da dependência. E nem todo morador de rua é um dependente de álcool e droga, mas todo dependente de álcool e droga se torna um morador de rua. Então, porque alguns vão parar porque perderam seus imóveis, não conseguiram pagar seus aluguéis, foi a falência, né? ou então deixaram de pagar impostos tributários de âmbito municipal, IPTU, pode executar aquele patrimônio. Porque tem uma dívida. Então, executa, vende aquele patrimônio. Interessante que a sociedade coloca tudo em um combo, né? Então, o que eu estou falando sobre isso? A questão da dependência já acompanhou alguém em final de saúde por causa de câncer decorrente de tabaco? O quanto desgastante é para o casal, para a família? Não. Então, quando você começa a observar que essas questões de dependência, parece simples, o tabaco, mas causa danos enormes. Ainda mais se os dois eram fumantes e um deixou de fumar, você vai ter essa dificuldade. Outra, tem pessoas que falam, se você fuma, eu não quero me relacionar com fumante. Sim. Porque minha casa não vai ficar com bom cheiro, não vai ficar com isso. Tem gente que já evita. Ainda tem um preconceito, sim. Na verdade, não é nenhum preconceito. Você já evita ter problemas futuros. Por quê? Você vai andar com fumante, daqui a pouco você está fedendo a cigarro. Aquele teu perfume já foi embora, já virou perfume da marca XYZ. Eu já tenho um olhar para quem é fumante, né? Se você olhar assim, o que aquela pessoa, qual a emoção que ela está engolindo ali naquela, né? No ato de fumar, tem essa percepção, né, emocional ali, o que ela guarda. E nem tudo é emoção, tá? Nem tudo é emoção. Muitas vezes você vai entrar ali por uma questão racional, nem sempre emoção. Tudo bem que a propaganda ela é altamente emocional, ela é aquela programa de glamour. Então, quer dizer que uma pessoa que é dependente, na sua visão, dependente, né, químico, né, vamos supor, da questão do cigarro, não é uma questão emocional, pode ser racional? Pode ser racional. Em que sentido? Eu justifico aquela minha questão. Estou passando por uma grande dificuldade, eu preciso relaxar, eu preciso de alguma coisa. Ele consegue... Não está falando de emoção, ele está justificando intelectualmente a razão pela qual ele fala, não, eu entendo, até entendo que faz Ele tem sentido. o controle, é isso que você está querendo me dizer? Sim, ele quer ter o controle. Ele tem o controle. Todo jogo da dependência, ela passa pela palavra controle. Tanto se você olhar qualquer irmandade de 12 passos, seja Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, seja qual for, primeiro passo vai distinguir qual é o tipo de irmandade. Então, vamos lá. Vou falar aqui até de algumas que não tem nem ligação com droga, tá? Por exemplo, tem duas que são dos pais irresponsáveis e amigos, que é o Al-Anon, o Al-Anon, que significa amigos irresponsáveis e pais de alcoólatras, anônimos. E tem o Nar-Anon, amigos
principais e responsáveis de adictos. Adictos, no caso, como está se falando de narcóticos, é uma Sim. irmandade. Então, você tem que... Tá, aí você fala assim, tá, quem é? Primeiro passo da irmandade sou impotente perante o adicto. O que significa? Eu sou impotente perante o outro. No Alanon vai estar lá, sou impotente perante o alcoólatra e minha vida se tornou incontrolável. Ele não tem controle. Eu sou impotente perante o adicto, minha vida se tornou incontrolável. No AA, sou impotente perante o álcool, minha vida se tornou incontrolável. No narcótico, minha vida sou impotente perante a adicção, minha vida se tornou incontrolável. No NIC, que é de nicotinas, sou impotente perante o tabaco, minha vida se tornou incontrolável. Jogadores, sou impotente perante os jogos, minha vida se tornou incontroláveis. Falei aqui de várias irmandades, você vê que o primeiro passo é igual em todas, só muda... Aqui. Mas é impressionante, porque eu tive uma prima, né, ela até acabou falecendo por causa de overdose. Exatamente isso. Ficou tão incontrolável que, assim, ninguém mais queria ela na casa. Sim, só que a própria pessoa não percebe, porque havia uma questão interessante. Tem alguns moradores de rua que eu já conheço ali pela Tijuca, e eu sei a origem. E aí eu falo assim, cara, o teu lugar tá lá. E não, aqui tá bom. Aqui onde tá bom. Eu falei, tá bom. Ele entendeu o que eu falei para ele, quando eu falei que o teu lugar tava lá, e eu entendi quando me deu essa resposta, aqui tá bom. Então eu falei, beleza. O que significa quando ele falou para mim, tá bom? Eu não vejo que eu tô no fundo do poço. Sim. Racionalmente, eu tenho controle, eu só tô passando por uma situação difícil. Sim. É como se não caísse a ficha, né? Ou para ele é o lugar dele de fato, Não, né? não é que é o lugar dele de fato nem caiu a ficha. Primeiro que não tem ficha. E segundo que o que eu tenho é... Vou fazer aqui uma análise muito, muito interessante, pegando o filme Senhor dos Anéis. Sim. Senhor dos Anéis tem aquele anel, que, que um chama lá de precioso. Sim, aquele bichinho, né? Que chama de precioso. Na verdade, o anel, a pessoa parece que tem um poder enorme, mas o anel vai fazendo o quê? Sugando toda a força e energia da pessoa. Só que a pessoa não consegue se desfazer do anel. Em resumo, um morre por conta daquele anel, que ele dá como precioso, e o outro, inclusive, tem uma parte do corpo amputada, decapitada por conta daquele anel. Ele fica vivo, mas sem uma parte. Qual a analogia isso com a adicção? A mesma coisa. Eu chamo o que for de precioso e não vejo que aquilo ali está tomando minha força, só que eu acho, no meu enorme achismo, no meu enorme egoísmo, que eu tenho controle sobre aquele anel, sobre aquela situação. Na verdade, ele que tem sobre você, né? Só que, de alguma forma, me dá uma sensação... Uma falsa sensação. Não, dá uma sensação mesmo. Sensação. Não tem falsa, não. Dá uma sensação mesmo de que tá tudo muito bem. É outro que não entenda. Tanto que depois ele começa a praticar uma seguinte frase que muito é usada em relacionamentos. Eu rejeito quando eu percebo que eu posso ser rejeitado. Eu abandono. Eu abandono antes de ser abandonado. Ou eu não vou te dar essa brecha porque eu não sei se você é confiável ou não. Aí entra o mecanismo de defesa, né? Exatamente. Porque eu quero o meu direito disso. Sim. Como eu não sei quem você é, eu não vou passar. Mas, pô, tu tá se relacionando. Eu quero o prazer que você me satisfaz. É onde nós vamos entrar. E uns casos, assim, que a pessoa já fala o defeito antes de se relacionar. É como se ela botasse aqui, ó, o lixo todinho na sua frente. Vai querer? É como se ela... É um querer e não querer, né? O que você acha disso? É a pessoa que está fechada para relacionamento e não percebe. Ou então a pessoa pode falar assim, eu tenho tudo isso, mas de contrapartida eu tenho também tudo isso de qualidade. Quando eu entendo a dualidade, o princípio da dualidade, eu vou entender que existe o quente, existe o frio, mas no meio do caminho é o morno. Então eu tenho que entender que eu tenho tudo isso aqui de defeito, mas eu também tenho tudo isso de qualidade. O meu caminho do meio é esse aqui. Sim. Então a pessoa ela vai entender. Agora, se eu só mostro um e não mostro o outro, dificilmente alguém vai entender que, opa, se ela está mostrando tudo isso, ela também tem tudo inversamente proporcional de qualidade. Aí aquela brincadeira, eu falo brincadeira, mas na verdade é um teste, um exercício muito comum na psicologia,
que você pega uma folha e divide ao meio e bota as tuas qualidades e teus Sim, defeitos, ou pontos sim. fortes ou pontos fracos. Sim. Se indo um pouco além, você pode botar uma linha do meio. Qual é o seu caminho do meio? Porque se eu for muito para um outro, eu estou nos extremos. Os extremos nunca são bons. Sim. Então, qual é o seu caminho do meio? Traz o equilíbrio ali, né? Porque quando eu entendo o meu caminho do meio, por mais que eu seja organizado, desorganizado, por mais que eu seja pontual, às vezes impontual, tal, tudo, eu vou entender qual é o meu caminho do meio. E muitas vezes o caminho do meio está ligado ao quanto mais eu desperto espiritualmente. Sim. E aí, voltando àquela questão do relacionamento. Então, quando eu entendo que no relacionamento eu estou ali com um estado de dependência, que eu estava falando da questão do relacionamento, da dependência, às vezes eu estou no relacionamento que eu quero a pessoa pelo prazer que ela me proporciona. Prazer sexual, ponto, mais nada. Sim. Seja da mulher para com o homem, seja do Sim. homem para a mulher. Porque eu estou falando aqui de pessoas, não estou falando de gênero nem de sexo, estou falando de pessoas, de Sim. ser humano. Sim. Então, tanto a mulher tem desejo, como o homem tem desejo. Tem mulher que vai satisfazer muito bem um homem, tem homem que vai conseguir satisfazer muito bem uma mulher. Então, beleza. Aí a pessoa se sente altamente satisfeita. Pô, mas eu não quero saber dela. Eu quero saber do que ela pode me dar ou do que ele pode proporcionar. Será que isso vira um objeto de desejo? Será? Não, vira, né? Porque é onde exatamente você vai ter os problemas de natureza, depois familiar, criminal, numa vara de violência doméstica. E se você observar, fizer um estudo... Porque vira uma posse, né? É Vira meu, uma né? posse. É meu. Ela é meu, ela é minha. Ela é minha, ele é meu. O ciúmes em excesso é uma doença. Porque o Sim, ciumento, na sim. verdade, ele é possessivo. Porque ele tem um pensamento obsessivo do outro. A partir do momento que eu tenho um pensamento É obsessivo... um tipo de vício também, né? Um tipo de vício. Eu quero... Na verdade, nem é a pessoa em si, o que ela me faz sentir, né? Ela vai sentir o que ela me proporciona, o que A que ela... substância que ela me traz. Exatamente. Pô, tem gente que aí você pode ter Tem gente que é aquela... uma praga, gente. Tem Ah, gente que é uma praga na nossa vida. E aí onde você vai ter aquela famosa frase, é ruim com ele ou ruim com ela, pior sem ele ou pior sem ela. Por que é ruim com ele, pior sem ele, pior sem ela? Ah, porque pelo menos... ele me bate, mas me deixa faltar nada em casa. Ah, ela me trai, mas pelo menos ela quem mantém a casa. Exatamente isso, né? Então, quando eu começo a entender o que está faltando ali, primeiro falta uma questão de identidade, de saber Sim. quem sou eu. Sim, de se Então, ver, né? Então, assim, já fui no nível mais alto. Uhum. Mas se você começa a olhar, por que falta o nível de identidade? Eu não sei quem eu sou. Eu não Sim. sei o que eu busco. Eu não Sim. sei o que eu quero. Sim. Eu estou a vida para passar pela vida. Deus dará, tá igual o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, né? Exatamente. Alguém tá conduzindo essa vida, Alguém tá só que não é você. Exatamente. E quem sou eu nesse relacionamento? Eu sou alguém que está ali para somar ou estou sendo o banco do outro? Hoje, muitas vezes, a pessoa que Você fica fragmentado, né? Interessante que uma pessoa que ela não tem identidade, você vê que ela não tem opinião sobre nada. É como se ela pegasse aqui solto, uma criança, né? Que não tem uma base familiar, que não tem uma referência do que é ser pai ou que é ser mãe, e eu vou catando na vida pessoas e vou me fazendo. E muito legal isso que você falou. Eu li recentemente uma história de uma pessoa e ela falou o seguinte, que durante a vida ela teve muitas mães. Olha só, aí o fragmentado aí. E legal que você começa a olhar, as mães não são pessoas, muitas vezes. Instituições. Olha, interessante, né? Instituições. Então, era um cara que era militar, ele foi ser militar, ele falou, eu tive uma grande mãe que foi a Força Armada. Eu tive depois, só que eu não entendia quem eu era, fui afastado dessa mãe e até fui tendo outras mães. Aí foram outras mulheres, tal, tudo. Então, assim, quando eu começo a entender começo a deixar de ver quem eu sou, eu vou sempre achar que eu sou aquela criança, que eu preciso ser protegido, que eu preciso ser cuidado. Sim. Porque eu não acredito que eu tenho forças para superar qualquer dificuldade. Estou muito vulnerável, estou muito frágil ainda, né? Eu não estou nutrido emocionalmente, né? Essa criança não foi nutrida. E ela se torna um adulto que não sabe lidar com as dificuldades. E aí você leva isso para um relacionamento, por isso que é muito importante entender qual é a posição do relacionamento, que o relacionamento é uma riqueza muito alta, e antes de eu querer realmente buscar relacionar, eu tenho que olhar, será que eu realmente estou pronto para um relacionamento? Porque não existe idade de estar pronto.
conheço pessoas que começaram a ter um relacionamento saudável com 60 anos de idade. Aí dá esperança. Não, ele era na casa de 60 anos, porque eram pessoas que se viram... Ainda há esperança pra mim. E até assim, e quando você lida realmente com questões de adicções, você começa a entender que nem tudo são emoções. Inclusive tem um artigo que eu escrevi uma vez no LinkedIn que você consegue falar da superação da adicção através de valores. Sim. Porque quando eu começo a olhar, eu falo assim, cara, beleza. A pessoa que está na rua, ela não está na rua porque ela quer. Muitas vezes ela está ali porque ela fala assim, aqui eu ainda tenho alguma coisa. Sim. Eu conhecia, dentro da advocacia, uma menina, eu fui muito para dentro de alguns presídios, apesar de ser criminal não ter sido muito meu forte, mas eu fui aquele que namorou e cheguei a noivar com penal. Uhum. Então, eu fui algumas vezes ali a gente tem que botar o vício para algum lugar, né, não, Eduardo? Não, isso não. E às vezes a pessoa ela se vê tão sem força que ela fala o seguinte, cara, eu vou praticar primeiro os pequenos crimes porque eu sei que fora daqui eu fico na rua, no papelão. Aqui pelo menos eu estou tutelado pelo Estado. É. Então, quando eu conheci... Sente uma proteção ali. Eu conheci ainda, uma pessoa que era assim, ela praticava pequenos crimes, uhum. E aí ela, pela idade, ela ficava lá 1 ano, 2 anos, e ela falava, pô, pelo menos foi 1 ano, 2 anos que eu tive alguma coisa. Eu tive comida, eu tive uma cama. Então, assim... Até brinco às vezes, assim, é melhor comer bebê de graça. Porque dependendo de onde você esteja, aonde você pode parecer que é ruim, tá melhor de onde você estava. O ambiente, né? Então, assim, quando a gente fala de ambiente, o ambiente ele tem uma grande força. Muita coisa. As pessoas fazem dieta, se preocupa com o alimento físico, mas não se preocupa com o ambiente que é inserido, né? Então, tem que olhar o seguinte, qual é o ambiente que eu estou frequentando e qual é o tipo de pessoa que eu quero desse ambiente. Porque se eu estou me nutrindo, né? Porque se eu quiser mudar de ambiente, inclusive um estudo muito interessante que eu li alguns anos atrás, que era o seguinte, se você observar, quando as pessoas se casam, elas raramente se afastam mais do que 7 quilômetros, 7, 8 quilômetros, ou seja, ficam ali pelo menos alguns quilômetros perto da casa dos pais. Dependendo, né, dos pais, né? Não, esse foi um estudo que a grande maioria dos casamentos, se você observar, a pessoa ainda está ali bem próxima dos pais. Não moro mais no mesmo bairro. Mas você mora a quantos quilômetros? Ali, né? Tô olhando, tô vendo. Eu tô ali a 5 quilômetros dos meus pais. Tô vendo, não é que eu tô vendo meus pais. Não é que eu tô vendo meus pais. Eu preciso me sentir seguro e protegido perto da onde é aquilo ali. Sim. Então, quanto mais... Tá no controle ainda, né? Não é que tá no controle. Não é questão não é controle. A questão é segurança. A questão tá de valores. Eu me sinto bem... Eu me sinto protegido. Não, eu falo nessa questão do controle, por exemplo, quando eu vim para cá, eu estou muito distante da minha família, não tem rede de apoio aqui. E aí, é como eu brinquei, né, de olhar, tá ali, é engraçado, porque você olha, você não tem um ponto para você olhar, né? E, tipo, tá no controle ali daquele ambiente seguro, do seu ninho. Por exemplo, eu saí de um bairro que tem minha tia, tem minha mãe. A gente mora em ruas diferentes. Mas ali, naquele miolo ali, tá no controle. Aí, quando você vem para um lugar que você só olha, e tipo, igual uma ilha deserta, sabe? Você olha assim, cara, quem eu vou pedir recurso? Sim. Tem que fazer dar certo, né? Então, só que se você observar, a grande maioria dos relacionamentos, elas estão num raio muito próximos, assim, de no máximo 10 quilômetros. Assim, ele dava até menos que 10 quilômetros. Mas vamos botar aqui assim, 10 quilômetros. Dava até menos do que isso, não dava nem 10 quilômetros. Né? Esse estudo mostrava que estava assim, realmente 3, 4, 6 quilômetros perto. Então, e são poucos os casais que realmente falam assim, não, eu quero estar como você acabou de falar, eu quero ser uma ilha deserta. Eu quero ser uma ilha deserta. Porque depende muito do como foi essa estrutura familiar, né? E muitas vezes não está nem ligado a isso, está ligado a uma outra questão de que quando a gente vai falar de relacionamento, o que eu como casal, o que nós como casal estamos buscando como casal. Sim. Então, quando eu falo assim, vamos querer o quê? Vamos querer tudo que nós tivemos de termos de ambiente,
ou nós vamos querer um ambiente melhor, com mais qualidade? Um ambiente novo, né? Se permitir, né? Na verdade, é um ambiente novo. É falar assim, vamos batalhar para ir além ou vamos continuar da onde veio a nossa origem? Sim, sim, sim. Então, quando eu começo a entender... Por exemplo, eu falo que o bairro mais difícil do Rio de Janeiro para você quebrar raiz é Tijuca. É? Porque o tijucano é bem raiz. Porque é bom ali, né? É uma área boa, Cara, não é? É uma área boa, só que é uma área que a galera vai se conhecendo, o pessoal vai se conhecendo. Então, até muitos brincam, você tira a Tijuca, você tira o tijucano da Tijuca, mas não tira a Tijuca do tijucano. Então, é um bairro onde as pessoas são realmente muito presas. Interessante, eu namorei um rapaz da Tijuca há muitos anos atrás. E ele preferia ficar na Baixada. Eu ria pra caramba, eu doido pra ir pra Tijuca, porque era perto de tudo, e ele queria ficar na Baixada. Eu falei, não dá certo. Não, porque ele certamente queria estar contigo ali, porque não quero ainda... Por causa, eu acho que era da liberdade que ele tinha de ser quem ele era, exatamente, porque ali todo mundo conhecia a mãe, entendeu? A mãe era meio conhecida. Então, era o oposto para eu ser quem... E, infelizmente, essa pessoa até se perdeu exatamente por causa disso. O ambiente que ele... né? O ambiente que ele passou aí, sabe? E acabou se perdendo mesmo. Então, quando eu falo de casais, tem uma frase que hoje muitos usam aí como chamada de para-choque de carro, caminhão. Casais inteligentes, casais enriquecem juntos. Não, a frase não é essa. O livro é Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, vamos lá. O que é ser um casal inteligente? Primeiro, entender qual é o propósito do que nós queremos como casal. Clareza, né? Clareza de propósito. Sim. Então, vamos lá. Okay. O que nós queremos? Beleza. O que nós estamos buscando para sermos? Nós vamos querer ser alguém que vai estar na média, mediano, ou Sim. que até um outro termo que talvez muitos não entendam, que é o medíocre. Medíocre é o mediano, é estar na média. Sim. Ou vamos querer ser alguém além dessa linha. Mas aí você se baseia nesses degraus em quê? Da onde você saiu? Não, para onde eu quero ir. Sim. Não para onde eu sei, mas para onde eu quero ir. Mas assim, você vê, se você está tendo com sucesso nessa jornada, é mediante o que você, da onde você saiu, na verdade, de quem você era, vamos dizer assim, o quanto você já evoluiu. Sim. Primeira coisa, sucesso é uma palavra abstrata. Sim, eu também concordo. Então vamos lá. Primeira é muito particular, cada um tem o seu. Primeiro definir o que é sucesso, para falar que é uma carreira de para sucesso. esse relacionamento, para esse casal. Então vamos lá, para um casal. Eu já ouvi casais falando, sucesso é eu saber que meu filho se tornou um adulto e gosta de estar conosco já na nossa velhice. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O sucesso deles, que ele fala, cara, sim. Porque se você observar, tem muitos pais idosos que os filhos não visitam. Sim. Então falar de sucesso para um não é para outro. Primeiro tem que entender o que é sucesso. Qual é a linguagem desse casal, né? Como aquela pessoa compreende, né? Na verdade, eu não tô nem falando de um casal, tô falando no geral. Primeira coisa, então eu quero me juntar. O que nós queremos como objetivo de vida? Vamos falar de planejamento de vida. Vamos falar de algo que o brasileiro não é normal. Sim. Planejamento de vida. Como é que eu queria planejar minha vida? Pô, hoje a gente vai falar de planejamento previdenciário, a pessoa já não entende. Ela já acha que só basta o INSS. Sim, tem o privado. Ou então, no máximo, a previdência privada é que ela entende. Não, planejamento de vida é como é que nós vamos querer nosso casamento, o que nós pretendemos. Se nós vamos conseguir ou não, nós não sabemos, mas sabemos para onde nós estamos caminhando. Sim. Pode ser que cheguemos, pode ser que não, pode ser que tudo aconteça ou tenha algum imprevisto que ele não se torne, mas nós sabemos para onde nós estamos caminhando. Então, não está perdido. Casal inteligente começa por aí, nós sabemos para onde nós estamos. Se nós sabemos para onde nós estamos indo, já não estamos mais perdidos. Sim. Então, segundo passo, não existe o meu dinheiro, o teu dinheiro é nosso. Mas se eu ganho mais? Tudo é nosso. Vamos lá. Se você ganha mais, beleza. Se eu ganho mais. Vamos lá. Eu estava lendo... Eu tenho algumas... Não vou falar planilhas financeiras, mas eu tenho algumas tabelas de investimento anual. De estudos assim que eu fiz sobre educação financeira. Ano de 2020 foi ano que eu estudei muito e tal. Eu fui me estudar questão financeira. E aí eu vi várias. Você, janeiro, começa botando tal. E teve um que eu vi que me chamou muita atenção, que era a pessoa sozinha e um casal. Sim. Cara, no final de um ano, o casal estava com 2 vezes mais do que a sozinha. Por quê? Não é ruim, então, não andar a 2, não? Isso que eu tô te falando. Por que o casal tinha 2?
Cara, por que marketing multinível, apesar de muitos acharem marketing multinível é pirâmide, aí eu recomendo ali uma lei de 1950, que é uma lei de número 1000 e pouco, que ela fala o que realmente é o crime de pirâmide. E aí você vai ver que o marketing financeiro não tem pirâmide se tiver realmente um produto. Então, o problema de falar que tem produto e não tem, assim, você está falando de crime contra a ordem econômica por questão de pirâmide. Sim. Tá, então vamos lá. Por que no marketing multinível o casal se dá muito melhor do que alguém solteiro? Primeiro que marketing multinível você tem tarefas. Você não tem só a venda, você tem outras tarefas. Você sozinho tem que fazer... É tipo uma gamificação, né? O quê? Gamificação, né? Essas tarefas. Tipo uma gamificação. Não é. Você tem a venda e você tem a segunda parte, que é você apresentar o negócio para outras pessoas. Onde você está, na verdade, fazendo a venda, a divulgação, a publicidade. Você é comissionado por você fazer uma publicidade, já que a publicidade não se passa em TV. Você não tem um concorrente, é você que está gastando saliva para trazer pessoa para a tua equipe. Então, pô, se você está gastando saliva, pô, e a pessoa entrou, nada melhor do que eu te gratificar sobre aquilo. Aí eu vou escravizar sobre o ganho do outro? Não é sobre o ganho do outro, é sobre o ganho que ela fez junto à empresa. Sim, é um merecimento ali, assim, né? Digamos assim, vamos lá, você gosta muito de comprar no açaí. Aí você fala, pô, compra no açaí também que é legal, tal, não sei o quê. Aí você faz uma compra já normal, digamos que seja de R$200 no açaí. Aí eu vou no açaí e faço uma compra de 1.000. Pô, o açaí vai olhar, pô, quem trouxe ele? Foi a Aline. Pô, nada melhor, mais justo do que eu comissionar ela em cima daqueles 1.000 que ele deixou aqui, vou dar 10% para ela. Então, o que eu comprei para vender... Não tirou de você, não tirou de ninguém. Exatamente. Foi um prêmio, um merecimento ali, né? Exatamente. Então, você tem que entender o que é isso. Então, para entender isso, eu tenho que sair do jogo das emoções. Sim. Então, o casal inteligente, ele vai entender o seguinte, quem me controla não é a emoção, é a razão. Sim. Eu vou pensar para não ser mais um que vou comprar um carro ou uma casa sem olhar para aquilo ali, somente por conta da emoção. Eu falo que hoje você vende carro, vende casa sem falar disso. Basta você olhar as propagandas de carro que não tem nada falando quase nada do carro, é somente emoção. Sim. A venda é uma emoção, né? Você tem que mexer com o emocional para ter a venda. Só que o comprador não precisa comprar pelas emoções. Se ele entender esse jogo, ele não compra pela emoção. Mas você sabe que a maioria não é assim. Porque a grande maioria está adormecida. A gente está falando Por isso que se fala de sonho, mexe com ego e mexe com várias coisas para que a venda seja realizada. Você tem uma série de outros mecanismos que, como você usar, você vai. É uma manipulaçãozinha, né? Exatamente. Então, aqui é legal que a gente eu não tenho muito papo na língua, então a gente fala quase um papo reto, né? Como você diz aí, sei que tem um podcast que tem esse nome que é papo reto, né? Então, assim, primeiro que eu falo o seguinte, eu gosto de falar com pessoas que queiram crescer. Então, se eu falo com pessoas que queiram crescer, pessoas que querem ser adultos em corpos de adulto. Sim. E não criança em corpo de adulto. Sim. Então, é uma coisa que eu já sempre falo muito, eu gosto de falar para adultos. Pessoas que querem entender o seguinte, eu estou a fim de crescer. Então, estou a fim de ouvir algo que realmente faça sentido e valia. Então, quando eu começo a entender e falo assim, vamos lá, nós vamos comprar o quê? Nós vamos fazer o quê? Tá, beleza, tu ganha mais? Então, beleza, a gente pode botar tua promoção, em vez de nós fazermos sempre investindo 10%, pô, a gente pode passar a investir 20%. Para quê? Pô, para fazer uma viagem daqui a um ano, para fazer uma reforma. Propósito, intenção, né? Primeiro eu vou entender, aí isso é o casal inteligente. Eles não estão ali concorrendo, disputando um com o outro. E não tem um estado de codependência um do outro. Eles têm o seguinte, nós temos um objetivo juntos. Nós vamos crescer juntos. Eu sou inteiro e completo, você é inteira e completa. E como se dá dentro da sua visão? Eu tenho uma visão do que seria inteiro, né? Seria quando, dentro da constelação aqui, você toma do papai e da mamãe tudo que é bom dele, né? Você está forte aqui, você está alimentado, você está nutrido e você vem para o mundo completo. Sim. E aí até mesmo exatamente isso. Pegando esse ponto da constelação, seria exatamente isso. Entender que eu vim de 2, que eu farei 1. É o que a Bíblia fala, né? Juntar 2, né? Dá o resultado de 1. 2 que eu virei 1. E esse 1 eu já sou quem eu sou. Eu não preciso de nada para falar que eu seja, não preciso de títulos para falar que eu sou alguém.
que eu já Já sou sou um uma- sujeito, já já sou um sou uma pessoa, sujeito, né? já tenho minhas personalidades, já sei quais são meus pontos. Mas como é que eu consigo isso? Através de um processo de autoconhecimento. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Não tem, Outro- não tem. Você fala assim, como é que o coach funciona? Simples. De 15 sessões, 10 vai ser só sobre você. 10 é só sobre você, quem você é. Sim. Você vai ver muito quem você é. As outras 5, 3 vai ser sobre o que você pode fazer e as 2 últimas, o que você pode obter. Então, As pessoas até, né, ficam até não entendendo nada. Pô, eu paguei pra isso, pra falar sobre mim. Eu descobri sozinho. Não é tão fácil. não é tão fácil. Primeiro, você faz as perguntas que te fazem crescer. As Por que que- perguntas certas. As perguntas precisas que te fazem crescer. Ou você faz perguntas que você diz certa porque você quer se manipular para falar que cresce. Mentir pra você mesma. Exatamente, Ontem, eu vou te falar rapidinho, né? Sobre uma questão de uma cliente, atendendo ontem uma cliente, aí eu fiz uma atividade com ela. Sobre valores que ela tinha, né, para ela, o que era valores para ela. Falei, me dá 5 valores para você. Uma coluna, outra coluna pontuação e outra coluna hierarquia. Uhum. E ela está no processo de 1 ano, que ela já está separada de corpos do marido dela, só que ela é evangélica. Ele não é nada, ele não tem nenhuma religião. E aí, nesse 1 ano, ele teve outra pessoa e ela falava assim, Aline, ele me traiu. Eu falei, não, vocês já estão separados. Só que você que tem um compromisso com Deus, não ele. E aí, ontem, fazendo esse trabalho, né, botando os valores para ela, e ela falou assim, qual a diferença de integridade e honestidade? Eu falei, integridade é você ser íntegro com você, você ser inteiro por você mesmo, sabe? É você não mentir para você. Honestidade, eu não menti para o Eduardo, por exemplo. O Eduardo saiu, não tá aqui, eu deixei, né, Eduardo, isso aqui é teu, você esqueceu aqui. Eu ser honesto com você. Íntegro é o quê? Não tem ninguém aqui, eu quebrar algo e mesmo assim, falar, olha só, eu que fiz isso. Uhum. Então, você ser íntegro com você. É você se ouvir e em algum momento você não mentir para você. Uhum. E dentro desse exercício, ela colocou a família em segundo lugar. E a integridade ficou em terceiro. Aí eu falei, viu? Como que você está mantendo uma relação que não é para você, que você já sabe a resposta, mas devido aos seus valores, que a família é em segundo lugar, primeiro é Deus, depois em segundo lugar, e você é a terceira pessoa, viu como você está, na verdade, fazendo algo desrespeitando você? Sim. E é impressionante, né? Como traz clareza o exercício, as perguntas certas. Sim, porque fazer perguntas precisas, perguntas que realmente precisam fazer para crescer. Eu tive uma coach uma vez que foi voltada a concurso público. Ela falou assim, pô, Eduardo, estou te pagando para fazer as perguntas. Eu falei, tá bom. Eu te devolvo tudo que você me pagou até agora. Quantas das perguntas que eu te fiz, você já fez para você mesma? Aí veio o silêncio. Eu falei, então vamos continuar? Resultado, ela foi aprovada em 2 concursos. Foi a primeira vez que ela estava estudando para concurso. Porque concurso público não é só conhecimento acadêmico, não é só... Tem que ter uma preparação. Não é só preparação de conhecimento. Não é conhecimento não, preparação Só mesmo, é emocional mesmo. emocional mesmo. É emocional, Assim, porque eu já fiz concurso, já. eu já fiz e hoje eu estou na função de, às vezes, estaria acompanhando. Eu fiz obrigada então, mesmo, né? Não, às vezes eu estaria acompanhando. Eu fiz então, assim, obrigada. então eu fico o dia inteiro mesmo na aplicação. Então eu fico o dia inteiro ali olhando. Uhum. E eu percebo quem é que está preparado e quem não está. Você que a gente consegue perceber. Então, assim, quem realmente se vai se autoconhecendo, tal, tudo, tanto que tem alguns fiscais que ali estão juntos ali, que a gente sabe que, pô, a gente fala assim, cara, pô, tinha um cara na minha turma que acha que essa prova foi para ele. Eu falei, então vai concorrer ao outro lado da sala que também estava assim. Porque são comportamentos, Sim, né? são atitudes que nós vamos percebendo de quem está ou não está. Só que, claro, eu estou falando aqui de fiscais que são pessoas também que estão sempre buscando o autoconhecimento, não só aprimoramento de conhecimento científico dentro das suas áreas de atuação, mas também estão estudando a si mesmo, estão se lapidando, estão se reformulando, estão se reestruturando. Então, assim, são algumas pessoas com quem eu ando. Hoje eu aprendi que eu sou a média das 5. O pessoal fala, mas tem 6. Eu falei, não, tem 6, vocês não entenderam que um aqui é casal. Sim, então você torna um. Se torna um. Sim. Então, eu falei, pô, você fala de 6? Eu falei, sim, eu sou a média dos 6. Só que tem um aqui que é casal. Tanto que é casal que são os 2 no meu círculo de confidência. São as 2 pessoas no meu círculo de confidência.
Então, quando eu falo, então, são 2, mas são 1. Então, formam 5. Sim. Então, eu sou a média dessas 5 pessoas. E todas as 5 estão ali buscando sempre se aprimorar em serem pessoas hoje melhor do que foram ontem e nem saber de concorrência. Você até perde tempo se achar que vai concorrer com eles. Que eles falam assim, cara, fulano aí tá já até concorrendo comigo. Sozinho, vai sozinho. Tá correndo sozinho. Sozinho. Então, assim, porque quanto mais se dispersa, você começa a fugir da lei da comparação. Sim. É libertador, né? Eu não preciso me comparar a outro, só preciso olhar e falar assim, tá, quem nós somos como casal hoje em relação ao que nós éramos há um ano atrás? Como sujeito, como pessoa, como humano, né? E como é que nós estamos falando de relacionamento? Por isso que eu falei do casal. Sim. Pô, o que hoje nós temos de casal? Você observa casais tão conectados que quando, onde que você está observando? Que quando um morre... Você está observando isso? Só no teu ambiente, né? Porque é o contrário que chega para mim. Não, eu observo no tudo. Eu venho aprendendo que... Foi uma frase que eu ouvi que para mim fez muito sentido. O sábio é aquele que vê o buraco e não cai. O inteligente é aquele que deixou de algum momento ver o buraco, caiu e teve a inteligência de sair. O tolo foi aquele que não viu o buraco, caiu e morre ali dentro achando que é o melhor dos mundos. Sim. Então, quando eu vi essa frase, eu comecei a olhar assim, e é uma coisa que eu muito... Por conexão, eu consigo hoje estar no estado de meditação por 30 minutos com a mente silenciada. Está totalmente no aqui e agora. Eu não estou aqui, por isso que eu gostei muito do Estúdio Now, que é aqui, é estar aqui. E eu estar aqui agora, eu não estou pensando o que está acontecendo, o que a Aline vai falar, o que vai deixar de falar, não. Tá deixando fluir, né? Quando ela fala, eu escuto. Exatamente esse deixar fluir. Sim. E aí, quando você começa a entender que como casal... Mas isso é assustador, né? Cara, é assustador você deixar sentir, né? As pessoas eu têm conheço medo. um casal que eles estão juntos aí há quase... Estão indo para bodas... Estão caminhando para bodas de ouro. Não, já fizeram... estão caminhando para bodas de ouro. Ou estão perto... Não, já fizeram boda de ouro. Já fizeram. Foi um casal que me chamou muita atenção porque eles, uma vez falando, eles tinham uma prática de ambos meditarem. Eles tinham uma sala dentro da casa, um quartinho dentro da casa, que era o quarto da meditação. Eles ficaram meia hora em meditação no silêncio. E eles falam, eu sou uma pessoa, o outro é outro. E às vezes até eles podem falar, não, eu posso falar em nome do fulano, eu posso falar em nome da outra, nome da cicrana, tal, tudo assim, nome de um do outro, porque há tanta conexão, e aí quando um morre, isso eu observei em alguns casais muito conectados. Isso acontece mesmo. Quando um morre, logo depois o outro morre. Sim. Parece que não faz mais sentido estar aqui, né? Porque, cara, mas eu sei que eu sou inteiro, sim, mas a minha razão de vida, que era fazer o outro também batalhar, ter aquilo feliz, né? De alguma forma, né? Porque se eu sou feliz, eu faço o outro feliz, né? Exatamente. Tem uma música da Clarice Falcão, que foi propaganda do Pão de Açúcar, que era muito legal. Ser feliz. E tem essa música já tem uns 10 anos. Então dá pra botar aí no YouTube, a galera que é mais nova e quiser, assiste lá que é legal. E é toda de perguntas. Você feliz, como faz o outro feliz? O que me faz feliz? O que eu feliz eu posso fazer para o outro ser feliz? Então a música é toda perguntas sobre felicidade. Claro, no final tem a propaganda lá que foi uma rede de mercado quem contratou e ela fez aquela música. Mas a música tem exatamente sobre isso. Tem um sentido, né? Pô, eu sendo feliz, como posso fazer o outro feliz? É muito natural, porque você vai estar transbordando. Então, se eu tô bem no relacionamento, o que eu posso fazer para o outro estar bem? Será que eu sou aquele que estou sugando do outro ou também será que eu sou aquele que estou tentando completar o outro? E é impressionante que o outro nos suga mesmo, de Sim. Verdade. Energeticamente, espiritualmente. Até financeiramente. Até financeiramente. Não, vai tudo, porque dinheiro é energia, então vai tudo. Então, assim, quando eu entendo que psicologicamente. Que tudo é energia, cara, eu tenho que estar muito bem. A gente tem que se blindar muito. E, na verdade, quando eu falo de casal, não é se blindar. O casal tem que saber o seguinte, por que nós estamos... Eu atuei muito para a área de família. Depois que eu deixei criminal, fui muito para a direito de família. Eu atendi como conciliadora criminal. Então, 2 anos. O que eu vi muito no direito de família? Muitas vezes,
um não conhece o outro e só vai conhecer no pior momento, que é na briga. Fala assim, cara, eu não Verdade. sabia que o outro podia fazer isso. Sim. Eu não sabia que o outro podia agir dessa forma. Sim. Por quê? Não houve conexão suficiente Sim. durante a permanência. E por que houve aquilo ali? Às vezes conveniência, né? Às vezes, questões simples que estão ligadas à inteligência espiritual, falta de paciência, falta de tolerância, falta de aceitação, falta de discernimento, até mesmo falta de comprometimento. Sim. Eu participei uma vez, eu fui um dos que eu acompanhei, e depois eu conversando com ela, eu falei assim, pô, mas você nunca percebeu os sinais? Ela falou, ele, no dia do nosso noivado, ele falou que tá noivando, mas que ele vai continuar com a vida como solteiro. Pô, mais sinal do que isso? Eu falei, então tá bom. Mais sinal do que isso? Esse durou 3 anos. Ô, Eduardo, a gente está finalizando, mas assim, você acha que ainda há esperança para isso? Para esse tipo de conexão real, sabe? De verdade? Vamos lá. Quando eu entendo que tudo no mundo é evolutivo, que um dos princípios universais, um dos princípios divinos, um dos princípios do universo é a evolução, eu tenho que olhar e falar assim, quem eu sou nesse jogo? Eu sou aquele que estou querendo evoluir ou sou aquele que está atrapalhando a evolução por medo de evoluir? Pedra de tropeço. Sai. Por quê? Cara, evoluir dói. Muita coisa. Crescer dói. Muita coisa. Entrar em recuperação, sair de um estado de dependência para uma recuperação dói, porque é crescer. Sim. Expandir dói. Sim. Quantas vezes a gente escuta, nós já todos aqui, quem não foi ainda, então está na fase de adolescência ou ainda vai ser adolescente, quem já foi lembra da dor do crescimento, o joelho dói, o braço dói, o dedo dói, não sei o que dói, Tudo. tudo dói, porque teu corpo está Sim, crescendo. tá expandindo. Pô, quem é pai de adolescente, conta, não escuta o filho falando, pô, isso tá doendo, isso tá não sei o que e tal. Se ainda não escutou, vai escutar uma hora. Tem que, às vezes, tomar até cálcios, né? Por causa do processo evolutivo ali, né? Então, ou seja, Desenvolvimento. é um processo que você não para. Ou você vai aceitar essa dor do crescimento, ou você vai estar sendo a pedra de tropeço. Você vai Sim. ser aquela pessoa que vai... Vai ficar toda Vai ficar atrofiada aí e ainda atrofiar o outro. Eu gosto muito da natureza. E eu gosto muito de plantar. Eu gosto mesmo de plantar. Só que assim, tudo bem que às vezes quando eu planto coisas que não é muito convencionais dentro de apartamento. Laranjeira, Pensei que era outra coisa. Tangerineira, não. Eu gosto. Zoando. E aí uma vez eu tinha uma determinada semente morreu, só que já estava ali com broto e ficou caída. Cara, veio uma semente nova, jogou o broto jogou aquele que estava morta pro alto. Então, ou seja, ou você aceita, ele mostrou muito claro, ou você cresce, ou você vai morrer. E se você morrer, quem vier vai te jogar pro alto. Isso aí. Então, ou seja, não dá pra Essa ficar... é a verdadeira competição com você mesmo nesse sentido, então, né? ou seja, então, quando eu falo de relacionamento, eu acredito que, cara, acredito que nós estamos aqui para expandir. Só que quem é você nesse mundo? Sim. Você é aquele que quer expandir ou você é aquele que Limitado. quer ficar ali contra a evolução? Sim. É uma coisa para se pensar. Então eu tenho que pensar assim, quem sou eu nesse tabuleiro de jogo? Sim. Quem sou eu nesse tabuleiro de jogo? Aqui no caso, não estou falando de xadrez, nada disso e tal. Mas quem sou eu aqui, como se diz aí, quem sou eu na fila do pão? Sim. Eu sou aquele que está olhando ali para a fila e falando, caraca, pô, o pãozinho acabou de sair, tá essa fila aqui, eu também vou conseguir pegar o pãozinho quente. Eu sei aquele, pô, a fila tá demorando, que não sei o que, tal, tudo. Pô, Sim. essa fila aqui não anda. Cara, o jogo é teu. A mente é tua. Ou você vai entender que a batalha é mental e como você vai jogar o jogo da tua mente, ou você vai comprar um jornal porque a capa foi totalmente emocional, que não tem nem sentido quando você parar Tem nem conteúdo, né? Não, e quando eu tô te falando isso porque a capa aqui do jornal que eu li hoje era o seguinte. No Rio não tem outro igual. Só o Flamengo venceu o campeão mundial. Aí foi agora ter o jogo do Mundial do Interclubes. O Chelsea ganhou do PSG. O Flamengo o único time que ganhou do Chelsea foi o Flamengo. Só que se você parar para analisar de forma racional, o Flamengo ganhou do Chelsea na fase de grupos. Só que terminou em segundo no grupo. E na oitava de cenário, na fase seguinte, o Flamengo foi eliminado. E teve o jogo Chelsea e Fluminense. O Fluminense perdeu do Chelsea. Ou seja, se o Fluminense tivesse vencido o jogo, a final seria outra. Aí você vê que é uma matéria que não faz o mínimo sentido lógico-racional. Ela tá mexendo com o quê? Com a emoção. Sim. Aquela questão que a gente tá falando, a emoção vende, tá? Sim. Mas ela vende por quê? Porque eu não penso. Sim.
E hoje, infelizmente, o que está se acontecendo é não só homens e mulheres, mas as pessoas estão deixando de fazer algo que é mais natural, Fala. que é o pensar. Quando eu penso, eu sinto. Quando eu sinto, eu vou agir. Tá bom. Então é isso, né? Agradecer a todos. Acabou. Ai. Fechou? Finalizou, né? Nada. Achei que você ia finalizar. Não, porque acabou o tempo. Acabou o tema, mas achei que você acabou. Ah, tá. Mas aí tá gravando ainda? Ah, tá. Então, pequena falha aqui, né? Falha aqui de comunicação. Isso é legal. É uma outra questão que acontece que atrapalha relacionamentos. Falha de comunicação. Ai, já pegou a Quer falar, quer aprender mais como realmente ser livre e amar profundamente e fazer um casal? Eu tô falando isso, a pessoa, mas você é solteira, ele também é. Tá, mas nós já passamos por relacionamento, nós tivemos experiências. Amamos errado pra aprender a amar. Exatamente, e hoje eu me permito. E quando eu começo a olhar, tem uma frase que eu gosto muito, que é de um jurista, que ele fala o seguinte, um dos segredos, que ele chamava que era da chave para o sucesso do relacionamento é que eu seja transigente, saiba negociar e tenha uma grande capacidade de perdoar. Só que depois o textinho vai além. Isso aí tem... E aqui foi só um resumo do que realmente ele escreve. Mas é isso. Gostaria de agradecer a vocês por nos acompanharem, por estarem aqui conosco. Meu nome é Eduardo Medeiros. Quem quiser, posso deixar meu contato. Então, meu contato é 21, DDD 21 97 178 1933. Eu não lembro qual é o meu Instagram de cabeça e nem meu LinkedIn, então fica só com o WhatsApp. Quero agradecer mais uma vez o nosso espaço aqui, do nosso amigo Miguel, sempre disponível. E você que é do Rio de Janeiro também, que deseja, né, estar aqui no podcast como esse. É só fazer contato com o nosso amigo Miguel, né, que está de portas abertas. E eu quero agradecer a oportunidade. Quem desejar, me chama Lindiane, terapeuta. Tá? Estou à disposição, quero ouvir a sua história, não só como terapeuta, mas como terapeuta de casais e família. A gente tem um projeto, eu e o Eduardo, né, trazendo orientação para você, casal, né? Tudo é possível quando a gente quer evoluir, né? Então, estamos aqui e gratidão mais uma vez. E só questãozinha. Deixa aí embaixo no comentário qual foi o teu maior insight ao assistir esse podcast. Eu sei o meu. Então é isso, muito obrigado.